Sejam bem-vindos novamente a mais um podcast. Meu nome é Patrícia e nós estamos aqui na mesa com a Paty em A Pérola que Você Produziu. Então, o que é isso? Aqui, nesse momento, Deus me direcionou a estar chamando algumas mulheres que passaram por momentos difíceis, por algumas dificuldades e com essas dificuldades tiveram um aprendizado, tiveram uma evolução e produziram uma pérola. Porque a pérola é produzida em meia dor, né? Então o Senhor foi me direcionando cada pessoa para chamar. E hoje eu chamei uma pessoa muito especial, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com ela. Ela tem muito que nos ensinar. É uma pessoa muito querida, que eu conheço há 1000 anos. Não vamos falar há quanto tempo, para não... Pra quê? Deixa pra lá, Paty. Para não revelar a idade. Não, deixa pra lá. Vamos passar essa parte. Gisele, muito obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada por aceitar esse convite. Se apresenta pro pessoal, diga um pouco de você. Obrigada, Paty. Que prazer estar aqui, que prazer receber o seu convite. Tá falando para mulheres, né, que têm passado algo ou que vão passar. Não tem como fugir disso, né, Paty? Eu sou a Gisele, tenho hoje 40 anos, 2 filhas, uma de 19 e uma de 12. Sou divorciada, cristã e amo a vida. E, acima de tudo, amo Jesus. Ah, ela tem mais de uma pérola para contar pra gente. Tem milhares de pérolas. Se fosse daria uns 4 episódios só com ela. Por aí. E é interessante, Gi, porque assim, quando eu comecei esse projeto e eu comecei a compartilhar as pérolas, eu falo assim, lindas suas pérolas, mas não quero só as suas. Olha que forte, né? E foi onde nasceu a ideia do podcast. Que legal. E aí eu tava até contando pra Gi, gente, que assim... É uma série de 4, a gente falou, vamos gravar 4, depois grava mais 4. E eu escolhi 4 pessoas e eu comecei a orar. Deus, direciona, porque eu quero que venha pessoas que o Senhor quer que estejam nesse podcast. E eu sonhei com ela. Eu sonhei que eu chamava ela. Então, Deus direcionou mesmo. Era para você estar aqui. Eu tenho certeza que o que você vai falar hoje vai impactar a vida de muitas mulheres. Assim como a minha, eu tenho certeza que eu sou a primeira, né? A ser impactada. Depois as meninas que ficam chorando aqui enquanto elas assistem. Os bastidores. E depois você aí de casa. Então, se você também se sentir tocada, já aproveita, compartilha essa mensagem. Nós precisamos realmente transbordar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E pode começar, Gi. Comece onde você quiser. Conta um pouquinho. Eu fico, como você disse, são muitas pérolas, né? Tô quase dando um colar já. E glória a Deus por isso, né? Quando em específico, vamos falar da pérola câncer, né? Que foi algo que eu vivi com 35 anos, né? E que bom que eu vivi, né? Porque hoje eu posso contribuir com a vida de algumas mulheres, né? Sábado eu até tenho uma vizinha que ela tá passando por um câncer, e aí eu cheguei lá e falei para ela, oi, eu vim aqui para você me ver, pra você ver que tem jeito. Para você ver que diagnóstico não é sentença, né? Muitas de nós recebemos diagnósticos, mas ele não é sentença para a nossa vida. Né? E durante esse período eu fui recebendo, né, palavras, e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Sou muito lesada, Paty, sou muito passada. Eu senti um caroço na minha mama, mas eu nunca na vida imaginei que seria realmente um câncer. Eu sou uma pessoa que tem gente que pensa que tudo é câncer. Eu nunca imaginei que passaria por isso, né? E eu senti um caroço, eu tinha feito um ultrassom 6 meses antes do meu diagnóstico. Ultrassom de mama. Mas de rotina? De rotina. Fui no ginecologista, ele pediu, tranquilo. Fiz, não deu nada. Daí eu comecei a sentir um caroço, isso foi no final de dezembro. Março eu resolvi perguntar para minha irmã, que estava trabalhando num lugar de que faz ultrassom. Falei, eles fazem de mama, tá? E no outro dia ela já conseguiu. E eu fui, e eu fiz esse ultrassom. Quando eu saí da sala, eles chamaram a minha irmã. E já passaram para minha irmã, olha, tua irmã tá com câncer, é grave, ela vai ter que tirar a mama, ela vai ter que fazer químio, ela vai perder o cabelo. E a minha irmã só falava assim para mim, vai lá, busca o papel para fazer a biópsia. Porque para mim, a médica disse, olha, é bom fazer uma biópsia. Nossa. Era um tumor mais ou menos assim, né, no meu seio. E eu fui. Nossa, era grande. Era grande.
Ele crescia ao mês 30%. O médico disse, faz 3 meses que você está com isso. E ele é muito agressivo. Era um tumor extremamente agressivo. Com 35 anos, muito nova, né? E tinha nenhum caso na família? Tem o caso da minha tia, né? A irmã da minha mãe. Depois você começa a descobrir caso de avó, né? Mas assim... Até então, comigo não iria acontecer, bem comigo. Esqueci que eu tinha orado. Tinha feito uma oração. E eu disse, olha, Deus, eu não quero viver mais milagre dos outros, não. Eu quero viver os meus. Cuidado então, com tá que bom, você toma. Você quer, não precisa pedir 2 vezes, né? Mas na hora você não se lembra disso, né? E aí a médica, a minha irmã olhava pra mim, a lágrima brotava e ela falava, vai. E lá pedi logo esse... Como é que chama? Biópsia. E eu cheguei no consultório do meu ginecologista, dei o exame pra moça. E ela virou pra mim e falou assim, Gisele, o médico quer falar com você. Eu falei, que esse abençoado quer comigo? 7 horas da noite? Não vai dar, né? Nada, não passou nada pela minha cabeça. Daí me colocaram numa sala, ligaram o ar-condicionado, um sofá, e eu, nada. Não sou pouco lesada, é bastante. E você sozinha? Sozinha. Eu tinha saído do meu trabalho e tinha ido até no médico. E aí o médico entrou, Gisele, tudo bem, querida, tudo bom? Então, eu não posso cuidar de você, você tá com câncer. Nossa, uau. Eu falei, sério? Tô com câncer. Eu tenho um mastologista pra te indicar, você quer ir nele? Eu falei, pode ser, porque eu não sei nem o que mastologista come. Não sei o que é isso aqui, que cuida do quê, não sei o que é, não sabia. De onde veio? E ele me deu o papel e já falou, você consegue chegar até lá? Eu falei, consigo. Sempre muito forte, né? E aí eu peguei, saí do consultório, liguei. Na verdade, antes de ligar para minha irmã, eu olhei para o céu. Porque eu acho Deus muito divertido. Eu acho ele muito alegre. Eu falei, o senhor é muito divertido, muito bacana. Fez a girafa com aquele pescoço, fez o elefante, tudo colorido. Tem certeza? E imediatamente eu escuto a resposta. Você cantou? Agora você vive o que você cantou. E aí, o que eu cantei? E aí me veio um louvor. Se o mar me submergir, eu te trago à tona para respirar. Falei, uau. Nossa, arrepiada aqui. O negócio... Então, realmente, aí eu liguei para minha irmã, ela estava chorando, e aí ela falou, já sabia, né? E aí, quer que eu vou aí? Eu falei, não, eu vou nesse... Bora, né? Vamos lá. Não conseguia chegar no médico. Eu rodava, não conseguia. Liguei o GPS, consegui chegar. Quando eu entrei, eu falei, seu paciente... Doutor tal, pode entrar, ele tá te esperando. Quando eu entrei na sala, o médico é um pastor. Falei, Deus tá nesse negócio. Coincidência. Jesuscidência, né? Jesuscidência. E aí eu falei, Deus tá nesse negócio. E aí ele me examinou e pediu, ele falou... E aí começou todo o processo, né? Por se tratar de um tumor agressivo, o meu processo foi tudo muito rápido, Paty. Eu descobri dia 16 de março. Dia 20 de abril eu estava no centro cirúrgico. Nossa. Eu precisava operar com muita rapidez. Também com esse crescimento. Sim, era muito... Porque você faz a biópsia e você tem uma resposta, né? Na noite, e eles me pediram 15 dias. Daí eu falei, Deus, eu quero essa resposta dia tal. E dia tal, eu trabalhava na rua, mas o Senhor não me deixou sair aquele dia. Eu fiquei dentro do escritório, estava numa sala mais ou menos como essa, fazendo alguma parte administrativa. E a minha irmã me ligou. Daí ela falou, sai o resultado. Só que Deus, ele não faz nada sem antes nos avisar. Na noite anterior, eu não tinha conseguido dormir, de terça para quarta, era uma quarta-feira, e eu acordei com uma oração de uma amiga. E o que ela orava? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Eu falei, vem chumbo grosso. Se prepare, né? E aí, quando a minha irmã disse isso, eu comecei a gritar. Eles fecharam todas as portas, porque eu até então não tinha chorado. Eu fiquei muito otimista. Eu preguei para minha mãe, eu preguei para meus irmãos. O povo chegava, não, mas câncer. Minha mãe falava câncer. Não. Aqui não. E você não sentia nada? Nada. Não doía, só sentia um caroço. Mas dor, nenhuma. E aí, para fazer a biópsia também, é um procedimento chato, né? Invasivo, Precisou né? anestesiar.
E eu pegava peso, então... E eu fiquei assim... A minha fala inicial era assim, se eu tiver que morrer, eu morri. Eu falava como Paulo. Porque eu não externava aquilo que, na verdade, estava dentro de mim, né? Então, depois eu conto a parte quando eu sofri. Quando eu tive que externar isso, né? E aí, eu simplesmente fui pro médico, falei, é maligno, então... Corri lá para o médico, falou, não, pode esperar. Mais uma semana. Não é nada no nosso tempo. Toda biópsia de tumor maligno, ela precisa fazer um exame chamado imunohistoquímica. E esse exame, ele tem um prazo, porque o tumor fica dentro de líquidos, que é para o médico saber que tipo de quimioterapia que ele vai aplicar em você. Qual é? Se ele vai te operar primeiro, se ele opera depois. Por isso que nenhum paciente é igualzinho ao outro. Cada um tem os seus... E aí eles sabiam que era maligno pelo aspecto, pelo tamanho? Sim. Ele era muito grosso, muito duro, era como uma pedra. No entanto, que foram 4... Não era uma seringa normal, parece uma pazinha, né? Que vem e a moça que vai fazer a biópsia, ela fala, eu vou dar um tiro. E é um barulho, faz um barulho, pá! 4 tiros ela deu, porque ela arrancou 4 lascas do tumor. E aí, quando chega o resultado para o médico, ele me chama, ele fala, você precisa operar urgente. E após isso, você vai fazer 16 ciclos de quimioterapia. Uau! Porque nós não sabemos até onde está. E eu só vou ter ideia do que eu vou encontrar quando eu abrir você. E aí, pensa que eu fiquei com problema? Eu não, vixe, imagina. Ele me chega com a prótese de silicone. Falei, brinca não, gente, meu sonho. Olha Deus agindo. Gente, fantástico. Vou ter silicone, eu não acredito. Eu fiquei deslumbrada, minha mãe chorando, minha irmã chorando, cabelo vai cair. Eu quero saber de cabelo, gente, quer saber que eu vou querer uns par de peito de graça ainda, gente, que é isso? O povo pagando fortuna pra isso, vai vir de graça. Não imaginava o que eu iria enfrentar. De jeito, alienada, eu falo. A psicóloga, para você ter ideia, eu passei por uma psicóloga, uma conhecida, e ela falou, Gisele, sua fé é linda, mas, você precisa descer para a terra, tá? Você vai perder mama, você vai perder cabelo, vai interferir no seu organismo, não é fácil. E você não acha que isso foi um pouco de proteção? Sim, porque eu sempre tive a síndrome da Mulher Maravilha. Sim. Eu sempre tive. E a minha forma foi... Mas também, Paty, eu sempre me apeguei naquela palavra que diz assim que o Senhor tem escrito e determinado todos os nossos dias. E a primeira coisa que eu falei, quando eu fui contar para minha filha mais velha, que tinha muitas pessoas sabendo, eu falei, logo vai chegar no ouvido, né? E eu cheguei e falei, Gia, a mamãe precisa te contar uma coisa, mamãe tá com câncer. Minha filha começou a rir. Eu falei, por que você tá rindo? Ela falou assim, porque eu tava aqui na minha e você me chega com uma notícia dessa? Você tá brincando. Eu falei, não, gente, a gente não vai brincar com um negócio desse. Eu falei, só que é o seguinte, eu não vou morrer disso. Porque eu não preciso de câncer pra morrer. Se eu tiver que morrer, eu vou estar viva, eu vou cair dura e eu vou morrer. E é o seguinte, se algum dia eu morrer e falar que foi câncer, é mentira. Eu morri porque Deus quis. Então, eu tinha muito isso dentro do meu coração. É por uma isso convicção mesmo. Sim. Realmente, era uma fé maravilhosa. E isso, na verdade, eu tenho comigo. Porque a gente vê pessoas que superam muitas coisas e deu 2 meses, morrem. Pô, dá o tal do mal súbito, né? Então, peraí, ninguém precisa de câncer para morrer, de infarto, ninguém. Chegou a hora, não dá para passar a senha. Pedir para alguém passar na frente, não dá. Não dá para trocar. E, incrivelmente, eu nunca pedi para que o Senhor me poupasse desse processo. E eu não pedi para que o Senhor me poupasse da morte. Uau! Eu pedi para que o Senhor me mostrasse. Se fosse para a morte, que Ele me desse tempo de resolver uns negócios. Até porque você, nessa época, você tem 2 meninas, né? 2 filhas. E qual a idade que elas tinham? A Rafa tinha 7 e a Gi tinha 12. Nossa, imagina isso. Sim, cada uma reagiu de uma forma, né? A Rafa, eu falava que era a pedrinha que tinha, tá? E quando foi pra fazer, né? Porque aí você vai pro centro cirúrgico, uma cirurgia complexa demais, 4 horas de cirurgia. Fiquei extremamente revoltada, porque eu entrei no centro cirúrgico sem nenhuma dor e saí de lá com... Minha nota pra dor era 9. Nossa. Muita dor. Eu recebia morfina na coluna.
Pra você ter ideia. Por quê? Porque eu fiz uma mastectomia total bilateral. Eu tirei os 2 seios e coloquei a prótese tudo na mesma cirurgia. Uau. Então, foi assim, Você sentiu toda a dor de uma vez só? De uma vez só. Lá vamos, já que vai sofrer. Só que eu não imaginava que isso me aguardava, né? E aí começou a caminhada, né, Paty? Eu comecei a químio, depois dessa cirurgia... 10 dias eu fui pro centro cirúrgico de novo para fazer uma ressutura, porque minha cirurgia estava abrindo. Então, foi 55 pontos aí. Meu Deus. Nas mamas para poder costurar. Eu tenho ponto até hoje, assim, interno, sabe? Meu organismo, ele não absorve. E aí eu tinha muito medo de fazer a químio. E eu chorava. E eu chorava porque eu estava chorando. Porque você precisava. Sim. Você precisava pôr pra fora o que você estava sentindo, né? Eu não punha muito, mas eu punha às vezes, escondido de todo mundo. Porque era um processo que eu tinha que passar sozinha. No meio do meu processo, eu passei por um divórcio, né? Então, assim, a gente já tinha se separado do meu segundo casamento. E aí a gente estava pensando em retomar. Mas, um belo dia, simplesmente a pessoa... acordou e falou, não quero mais. Me mandou uma mensagem, tá? É ali. Pode desligar. E aí ele falou, eu não quero mais, quero divórcio. E eu já tava sem cabelo, já tava careca. Nossa, isso que eu ia perguntar, e você já tava no meio do... Tava no meio do tratamento. E aí eu fui para esse cartório e o rapaz começou a ler lá. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, pode ler isso aí, olha para mim. Extremamente revoltada com a pessoa. Mas você se revoltou com Deus? Não. Em nenhum momento. Nossa, eu admiro, de verdade. Eu sempre faço essa pergunta para todo mundo que passa por situações de produção de pérola. Porque eu acho que se revoltar é meio que natural. Sim. Né? Mas é muito importante a gente resguardar esse amor, esse cuidado com Deus, né? Sim. Porque Ele é tudo que a gente tem, né? E numa situação dessa... É que a gente acaba, Paty, como eu te falei, eu tinha convicção de algumas coisas. Em nenhum momento eu perguntei para Deus por quê. Eu perguntei para quê. E de imediato eu entendi, eu vou passar por isso. E eu fiz uma outra oração. Se das minhas cicatrizes saírem cura para outras pessoas, valeu a pena. Uau. Não, e essa é a pergunta, gente. Essa é a pergunta. Quando você estiver passando por uma situação difícil, não pergunte por quê. Até porque o Senhor, Ele não é obrigado a nos responder nada, nos falar nada, mas pergunte para quê? Para que eu tô passando Sim. por essa situação? E aí vem, né? A gente consegue entender. Como eu te falei, Deus não faz nada sem avisar. Eu comecei a lembrar de algumas mensagens. Eu estava 1 ano e meio antes de passar por isso. Eu estava fazendo um fundo de pregação, né? Somos tecladistas. E o pastor parou de pregar. Ele olhou para mim e disse, Tetelestai, está consumado. E eu achei que era por algo que eu estava passando. Não, eu ia passar. Era algo que já estava desenhado, definido. Sim. Está consumado. Uau! Então, você começa a se apegar nessas palavras. Você tem 2 opções. Ou você se desespera. E eu compreendo muito quem se desespera. Eu compreendo quem se revolta. Eu compreendo quem questiona. Só que eu não tive isso. Por exemplo, quando o meu cabelo começou a cair. Eu fiz a químio, você chega lá, tá? E a químio era vermelha. Quando eu vi você postando, mas eu chorei tanto. Eu não acreditava. Falei, meu Deus. Até porque a gente tem a idade muito parecida, Sim. né? Então, assim, falei, aquilo trouxe uma empatia pro meu coração, porque é o que você disse, a gente nunca pensa. Isso nunca vai acontecer comigo, né? E, de repente, você vê uma amiga passando por algo, você fala, podia ser eu. Sim. Né? E por que não eu? E aí você fala, meu Deus. e realmente eu via a maneira como você estava tocando aquilo tudo. Sim. Eu falei, gente, da onde que tá saindo essa força? É de Deus, realmente. Porque assim, quando me avisaram, vai cair o cabelo. Eu passei, na primeira químio,
eu achei que aí tinha chegado a minha senha. Eu falei, agora, não foi na cirurgia, vai agora. Tá me chamando, vamos lá, já devo ir. Porque você passou muito mal-estar? Muito mal. Passei muito mal. Precisei ser internada. Mas, assim, o que eu falo que o câncer em si, ele não mata. O que mata é a quimioterapia. Destrói, né, Paty? É uma coisa... Perdi 4 quilos, assim, em 2, 3 dias. Só que o meu médico, ele nunca brincou em serviço. Então, ele já ali me internava, já dava vitaminas, tá? E o corpo vai adquirindo, né, resistência. Só que passou 10 dias que eu tinha feito a primeira químio e nada do meu cabelo. Então, eu ficava sentada o dia inteiro. Por 30 dias eu fiquei sentada, deitada assim, bracinho fechado, que eu não podia me mexer, não tomava banho sozinha. Eu não penteava meu cabelo, não fazia nada sozinha. E aí, minha mãe foi à igreja, eu fiquei em casa com o meu pai e eu fui tomar banho. Já estava um pouco melhor e passei a mão bem devagarzinho, assim. Quando eu passei, começou. Eu falei, ixi, começou. E foi jogando. Eu passava a mão, foram 10 vezes. E as 10 vezes caía muito cabelo. Nossa. E aí, eu falei, ok. E mais uma vez, você sozinha. Realmente era um processo pra você mesmo. Sim. É porque a pérola, ela tá lá sozinha, né? Ela tá. É só pra nós. É ela e o Criador. Não tem... Tem coisa que você passa. Você tem suporte. Você pode até receber um apoio, mas a pérola, ela é você. Ela é sua. Era algo que precisava ser construído em mim, né? E que eu fui entendendo ao longo do caminho, né? E aí, quando minha mãe chegou, eu falei, começou. Só que ver meu cabelo cair me doeu. Então, rapidamente, eu quis raspar minha cabeça. E aí, era um domingo. Na quinta-feira, né, tinha uma amiga que ia, ela falou, eu não vou conseguir ir raspar sua cabeça. Eu liguei pro meu irmão, o Dani. E ele foi. E aí, ele falou pra mulher dele, o que eu faço? Falou, vai. Mas não sofri. Quando ele chegou, eu falei pras meninas, hoje a mamãe vai tirar o cabelo. Porque, Paty, começou caindo da sobrancelha, e aí eu falei, Deus, poupa a sobrancelha. Segura a sobrancelha, deixa pro fim. E realmente parou de cair. E aí, cai o pelo de todo o corpo. Eu tenho um pouquinho, mas cai tudo. De dentro do nariz, eu tinha sangramento, porque a gente começa a ver por que Deus fez as coisas. Tem um significado. O dia que eu cheguei pro médico, eu falei, tô tendo sangramento no nariz. Ele falou, porque os seus pelinhos que filtram caíram. Eu falei, uau. E Nossa. Você não dá importância no pelo? Não, pelo contrário, você quer reclamar, né? Vamos puder arrancar tudo. E aí... Só que eu sempre tentei olhar para tudo de uma maneira otimista, né? Não significa que você não sofreu. Exato. Que não doeu, né? Que nem você disse, quando você viu o cabelo ali caindo... Imagina, assim, doeu. Só imagino, né? Mas... Pra raspar, aí eu entendi aquilo, o Dani foi, ele começou a raspar, minha mãe chorando horrores. E a gente já lembra da novela, com a música. Esquecemos de colocar a música, faltou isso. E aí eu, não, você não pode me cortar, e passou a Gillette, eu falei, eu quero esse trem brilhando, passar na rua. E eu não quis usar lenço, eu não quis usar peruca, eu não quis. Eu meti o brinco e eu ia. Eu só usava, assim, no frio. E ficou linda, gente. Todo mundo falava que a minha cabeça... Ficou linda. Que a carequinha é redondinha. Eu recebia muito... Eu fiquei famosa. O pessoal queria tirar foto comigo. Eu tive um momento de fama. E eu lembro que a questão do silicone, né? Passou o tempo. Aí o médico um dia chegou e falou assim, a partir de agora você não precisa usar mais sutiã. Agora é hora de sambar na cara das inimigas. Eu falei, oi! Vamos começar a usufruir, né? Mas eu ia... A minha irmã me acompanhava nas químios, mas teve algumas que eu fui sozinha. E eu chorava e falava, Deus, eu não queria estar sozinha. Mas tudo bem, eu sei, porque eu não queria ser ingrata com Deus. Eu sei que Ele está cuidando de mim e eu ainda queria ter alguém. E quem está ao seu redor não entende que você quer um esposo, um namorado. Não, mas eu tô aqui, sua mãe está cuidando de você, mas não é esse. Você não está sozinha, né? Você não está sozinha. Mas eu fui caminhando. Eu fui caminhando até que eu cheguei no ponto de desistir. Eu tive esse momento. Eu falei para Deus, olha, eu não quero mais. Eu tenho plena convicção, hoje, de que o Senhor vai cuidar das minhas filhas. Não preciso mais estar aqui.
Porque eu tinha comigo que eu não podia morrer porque as minhas filhas precisavam de mim. A gente tem isso, né? Síndrome da Mulher Maravilha mesmo. E Deus já tinha tratado comigo isso há 2 anos antes. A ponto de eu imaginar que ele iria recolher uma das minhas filhas. E foi uma guerra entre eu e Deus até eu entender que ele só queria que eu perdesse o controle. Ele queria me mostrar que eu não tenho controle. E aí, nessa situação, quando eu estava exausta já, faltavam 3 quimioterapias ou 4. E aí doía cada pedacinho do meu corpo. Aí tem um ciclo de químio, que são 12, que você faz toda semana. Então não tinha vida, Paty. Eu, segunda-feira, fazia exame de sangue, terça-feira expirava o resultado, quarta-feira aplicava químio, quinta eu estava super bem, sexta e sábado eu sentia doer cada parte do meu corpo. Domingo eu vivia alguma coisinha, segunda eu começava de novo. Meu Deus. Então foram... E como eu pulei só uma, que a minha imunidade ficou muito baixa, então foi naquela pancada. As unhas descolaram, fica oco, né? São sintomas, assim, inúmeros que você fala, né? Você se olha, você fala magra, muito magra. Sem fome. Aí depois, quando começou outro ciclo, aí eu enchei, né? Daí eu fiquei... E eu tive um casamento. Menina, eu tive um casamento, pensa... Eu simplesmente acordei, falei, vou nesse casamento, vou me maquiar. Quando foi pra pôr a roupa, imagina, não vou. Mãe, não vou. Como que eu vou nesse casamento careca? Tá doida? Não, você vai. Não tinha cílios, grudou um postiço, a sobrancelha maquiou, tá? Eu falei, eu não vou, nada vai ficar bom em mim, eu tô muito magra. Eu falei, quer saber, eu vou sim. Eu vou e vou fazer mais sucesso que a noiva, porque a única careca que vai ter sou eu. Não vou gastar com chapinha. Não tenho escova pra fazer. Sem nada. Economizei. E esses ciclos, né? De humor e de ânimo e de quero morrer e quero viver. Sim. E eu fui pra esse casamento e eu sentia muito cansaço. Você perde musculatura, né? E aí eu cheguei nesse impasse. Deus, eu quero morrer. Pode me levar, tô pronta. E fui no meu médico, porque eu ia para as consultas sozinha. Porque a minha mãe, ela tinha o meu pai, que tinha sofrido um acidente, acho que você se lembra, Sim. né? Meu pai padrasto, que o amo como pai. Uhum. E eu deixava ela sempre ali, né? Ela ficava por conta da comida, cuidando das minhas meninas, e eu fazendo minha correria. Porque já exigia, né? Sim. Dela. E eu percebi que ela sofria muito. Por exemplo, ela me acompanhar na químio, ela sofria. Entendeu? Então, eu preferia ficar, né? Teve uma vez que eu tava com a minha irmã, fui fazer a aplicação, e no final da aplicação eu passei muito mal, né? E eu fiquei pensando, se ela estivesse aqui? Então, eu preferia ir sozinha do que ela estar comigo. Uau. Né? Porque eu falei, eu não quero colocar... Pra mãe é difícil. A gente é mãe, a gente se coloca no lugar, né? Sabe o que eu costumo dizer? Que quando a gente está produzindo uma pérola, os frutos do Espírito, eles ficam mais fortes em nós. Sim. Porque todo mundo que a gente ouve hoje, todo mundo que a gente conversa aqui na mesa, é a mesma coisa. A gente percebe um altruísmo, a gente percebe uma pessoa que é empática, que pensa no outro, que tem um amor ao próximo. Então, é como se cada vez que você está produzindo uma pérola e você se entrega para aquele processo, o Espírito Santo ele fica tão forte em você que você começa a produzir mais frutos do Espírito. Sim. Porque assim, onde já se viu você no meio da sua dor pensando em outra pessoa? É diferente quando você está passando por uma luta, mas você não se entrega para o processo. Uhum. Então, você não produz pérola, então aí você fica vitimista, aí você fica revoltado com Deus. Então, eu entendo que quando a gente realmente se entrega para o processo, o Espírito Santo ele faz nascer em nós coisas boas que nem a gente imaginava. Sim. Porque assim, como, né, você tá lá sofrendo, morrendo mesmo. Sim. Né? Porque você está totalmente perdendo tudo no seu corpo, né? E muitas coisas que a gente até tem como identidade, né? Sim. O cabelo, a nossa sobrancelha, o nosso peso, faz parte daquilo que a gente acha que é a nossa identidade, Sim. né? E na verdade não é, mas a gente acha. E mesmo assim você ainda conseguir pensar na sua mãe e não causar dor. Eu não conseguia simplesmente. Até teve uma vez que eu fui dar o meu testemunho numa igreja e ela estava junto. E eu falei, gente, eu chorei muito escondido da minha mãe. E eu sei que ela chorou escondida de mim.
Porque era isso, eu chorava escondido dela, ela chorava escondido de mim. Porque a gente estava tentando Se proteger. ser suporte, né, uma para outra. Tanto que, assim, as pessoas chegavam para me visitar para ir até o meu funeral, né? Gente que chegava... Ai, eu falei, gente, eu tô viva. Acordei. E saíam de lá melhor. Porque... Gente, é o fim, é fim, né? Não, mas é verdade, isso acontece. Sim. Isso acontece. Quando a gente tá passando por uma luta, a pessoa vem te visitar e você que tem que consolar. Porque a pessoa... Porque você precisa lembrar a pessoa daquilo que você crê. E daquilo que você tá vivendo, né? Sim. Porque dentro do processo, você vive muitos milagres. Ah, não é assim, eu venci o câncer. Não, você venceu muitas coisas ali no processo. E venço até hoje. Porque existe o pós. Terminou o tratamento, acabou negativo. Né? Mas voltando à parte que eu disse que eu não queria mais, e fui no meu médico. E ele é cristão, como eu te disse. Eu falei, olha, eu não quero mais. Falei bem assim pra ele. Ele quietinho, escrevendo ali a receita. Desisto. Cansei. Ele levantou a cabeça, ele me olhou nos olhos, ele falou assim, reúna todas as suas forças e termine o tratamento. Boa tarde. Entendi. Ok, és tu de novo. Lá vou eu. E faltavam muitas? Faltavam 3. E eu tava quase chegando na linha... Tava chegando. É onde a gente quer desistir mesmo, né? Sim. A gente já tá quase na beira da praia. Ah, não. Você fala, não, cansei. Porque você fica... A medicação é muito cruel, né? A medicação que eu tomo até hoje, ela é muito cruel. Né? Então, não é assim, acabou. Só que daí, quando acabou mesmo, que terminamos. E agora? O que eu vou fazer da vida? Porque você parou a sua vida pra tratar isso. O que eu vou fazer? Não. Ressignificar todo o resto agora. Ele falou assim pra mim, vai viajar. Eu falei, só se for na maionese. Com que dinheiro que eu vou viajar? Pra onde que eu vou, senhor? Não pode tomar sol. Você fica 1 ano sem poder ficar exposta ao sol. Porque a pele fica muito fina. E até fomos, né? Minha família, vamos, né, fazer uma viagem rapidinha. Fomos, mas eu tinha que ficar escondida, né? Só que eu fui curtindo, viu, Paty? Eu não... Por exemplo... Essa história, assim, essa parte eu amo muito do processo. São 2 testemunhos bem específicos. Esse braço meu eu não levantava, que foi o lado que tirou bastante, né? Afundou minha axila, tudo. E eu não levantava, mas eu nunca pedi para Jesus me curar. E eu estava na igreja, porque o que me ajudava era ir à igreja. E eu brinco assim, tem tanta gente que fala assim, eu não vou na igreja porque tá chovendo, eu não vou porque tá frio, eu não vou porque eu não quero. E eu só queria ir. Eu queria que chegasse domingo para eu ir. E eu falava, se alguém quiser receber de Deus, que receba na casa deles, porque hoje é meu dia e é tudo para mim. Eu era egoísta. E quando você tem essa sede, você recebe mesmo, sim, né? Com certeza. E eu tava lá e louvando, e tava cantando aquele louvor, glória, e meu braço. Falei, uau, meu braço! Meu braço! E aí eu corri no pastor, eu falei, eu preciso dar um testemunho agora, milagre aconteceu agora. Porque eu estava só adorando. Meu Deus. Ele sabia o que eu precisava. Né? Nem tudo a gente precisa pedir, né? Essa é quando a gente tem a consciência de que o Senhor é nosso Pai. Sim. Nem tudo você precisa pedir pro Pai. O Pai sabe do que você precisa. Exato. E ele tinha me dito, eu sou o seu pastor. Ainda que você ande aí... Se o mar te submergir, eu te trago à tona. Você precisa se lembrar o que Jesus tem falado para você. O que Jesus tem falado para você? Porque a gente começa a se esquecer. Pera, não, mas eu recebi uma palavra há 2 anos atrás. Tá bom, meu processo começou. E sabe aquelas reuniões de orações que a gente ia? Sabe os retiros? Sabe as vigílias? Me sustentaram nesse processo. Nada em vão. Jesus não desperdiça a oportunidade. Ele falou assim, essa doida aí vai passar por isso, mas eu vou catar isso aí e vou aproveitar. Eu vou aproveitar. Porque eu não vou desperdiçar. A gente pode desperdiçar, ele não. E um outro fato que aconteceu comigo, assim, lindamente, foi um dia que eu estava cansada, né, triste, e não queria demonstrar para ninguém. Eu fiz uma oração, Paty, no meu íntimo. Eu falei, Jesus, eu queria te sentir de um jeito diferente. Era um sábado.
Só que amanhã eu vou na igreja, então se der, o senhor fala comigo amanhã? E fui para uma festinha de aniversário, levar minha menina, voltei. E tô lá, um frio, né? E eu comecei a escutar uma música. Eu falei, gente, o pessoal tá animado fazendo procissão 1h dessa, 11 horas da noite, sábado. Minha mãe falou, vai lá fora. Você tá doida? Tá frio? Vai lá fora. Quando eu abro a janela, mais ou menos 15 casais fazendo uma serenata pra mim. Nossa. E eu só conseguia pensar, eu preciso te sentir de uma forma diferente. Ele já sabia. Já sabia. Ele fez você sentir o desejo, porque ele já tinha programado. Tudo. E as pessoas não foram lá pra entrar dentro da minha casa, elas foram pra cantar, pra me dar presente. Eu peguei um caderno que eu escrevi a minha história, escrevi testemunhos, frutas, camisetas. No entanto, que eu não tenho esse dia, ninguém filmou, não tenho foto. Tá só aqui e aqui. Todo mundo chorando. Minhas meninas choravam, minha mãe só me cobriu, porque ninguém sabia disso. Depois, quando eu contei que eu tinha feito essa oração. Então, ele precisava fazer? Não. Porque eu tenho com Deus, assim, Paty, algo... Eu falo, Deus, eu não te amo porque eu tenho uma casa, eu não te amo porque eu tenho um carro, eu não te amo. Quem ama Jesus, quem entendeu o amor de Jesus, você não precisa de nada para amar. Ele já fez tudo. Só que quando você tem você vive essas coisas, você fala assim, peraí. Uau. 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 Tá doendo? Tá. Tá sofrendo? Tá. O que você vai fazer com isso? É o que você disse. Ou você produz a pérola... Ou você vai passar à toa. Exato. Pela situação. Eu não podia perder isso. São só 2 opções, né? Somente. No entanto, que quando você vai fazer a quimioterapia, os enfermeiros, eles são preparados para isso, são pessoas maravilhosas. E eles sentaram comigo antes de começar e falaram, olha, isso aqui é 10%, 90% é aqui. Você que escolhe. Porque tem gente que recebe, e eu falo, gente, diagnóstico não é sentença. Ninguém tem o poder de sentenciar sobre a nossa vida. Ninguém. Não, somente o Senhor. Somente Ele. Né? E isso foi o processo. Né? Depois, eu fui viver o pós. E isso aconteceu em 2018, em 2019 eu entrei em surto. Aí eu fui sofrer. Aí eu fui chorar. Tudo que você aguentou, tudo que você segurou. Sim. E esse processo de químio, ele durou o quê? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 6 meses. 6 meses, nossa. 6 meses no Vale da Sombra da Morte. Exato. Aí quando você conseguiu sair disso... E como eu descobri que eu estava muito mal, eu fui num velório e eu me vi dentro do caixão. Falei, eu tô ali. Eu olhei pro lado, minha família, eu falei, eles estão no meu velório. Só que eu não falava pra ninguém. Eu quis ir embora e aí eu comecei a observar o meu comportamento. Eu falava muito assim, de morte. Eu falava assim, fulano podia morrer. Porque quando eu acabei a químio, o INSS me deu 2 meses só e mandou, volta a trabalhar. Que beleza. Mas eu voltei a trabalhar com o cabelo bem curtinho. E eu trabalhava na rua, no sol, dirigindo, né? E eu comecei a perceber. E um dia o meu pai, mesmo meu pai de sangue, falou, nossa, você fica falando isso, é chato. Eu falei, é verdade, eu não sou assim. E eu comecei a chorar. Eu tava conversando. Mãe, o ano passado, 1h dessa, eu tava passando por isso. E eu falei, gente, tô normal não, hein? Nossa, mas essa autoanálise, ela é tão importante. Sim. Porque muitas vezes a gente vai entrando num quadro de depressão, de síndrome do pânico, e a gente não percebe porque a gente não tem um tempo de se autoanalisar. Sim. Porque nós damos sinais para nós mesmos, né? Sim. E a gente precisa entender que a gente não tá normal. Essa não sou eu. Peraí, por que eu tô fazendo isso? Sim. E eu liguei pra psicóloga. Ela falou, tava te esperando. Ai, que ótimo, né? Tava te esperando. Vamos digerir essa melancia que tá entalada. Você não sofreu, você não chorou.
E ela dizia, em uma das sessões, eu conversando com ela, não, porque eu sempre levei as coisas no peito. E fiz assim. Olha. Ela falou, onde você teve câncer mesmo? Nossa. Opa. Eita. Você entendeu que algumas coisas você começa... Eu tinha a síndrome da Mulher Maravilha. Paty, eu não chorava perto das minhas filhas. Nossa. Eu tive uma crise pós-Covid, porque ele dá, né, um estágio depressivo. Uhum. E eu esperei elas irem para casa do pai, comecei a chorar, liguei para minha cunhada, falei, eu vou morrer. E uma angústia, um desespero, e a Lu fez psicologia, ela estava estudando, e ela correu, ela morava perto da minha casa. As meninas saíram, e aí eu comecei a chorar. Ela falou, mas por que você só chora quando as meninas saem? Eu falei, porque eu vou chorar perto delas. Você ficava guardando, Sim. e aí quando saía, você transbordava, né? Fácil. Aí eu tive que tomar medicação, em 2019. E eu tive que aprender a entender gatilhos. Eu tenho gatilhos até hoje. Uhum. Por exemplo, eu conheci muitas pessoas que passaram pelo processo. Se alguma dessas pessoas vem a óbito, Nossa. que teve uma recidiva, eu fico muito mal. Só que, por quê? Eu não fico mal porque a pessoa... Se alguma área da minha vida não tá legal e alguém falece de câncer, o meu copo transborda. Uhum. Mas não é porque aquela pessoa faleceu de câncer. É porque eu estou escondendo algo, é porque tem alguma coisa que não tá legal. Então, o Senhor começa a te ensinar isso. Primeiro, você precisa chorar. Eu não chorei e eu não aconselho ninguém a ter isso. Ficar guardando, ficar segurando. Porque eu queria ser forte pra quem? Deus não nos pede isso, né? Deus não nos pede para sermos fortaleza. De jeito nenhum. Pelo contrário, para irmos pro colo dele mesmo, né? Eu tenho algo que Deus tratou muito em mim, foi algo chamado orgulho. Quem não precisa, né? Mas eu era muito. E eu depender de quem? Pra me dar banho? Pentear meu cabelo? Pegar um copo d'água pra mim? E eu não tive tempo pra me preparar pra isso. Eu trabalhei até na sexta-feira. Na segunda-feira, eu estava dentro do centro cirúrgico. Então, o Senhor foi tratando isso. E é muito lindo, porque as minhas filhas, principalmente a Gia, a mais velha, ela fala assim, vocês não conheceram minha mãe antes do câncer. A minha mãe mudou muito. A minha mãe é alguém melhor. A minha mãe Isso é uma pérola. Isso é uma pérola. Porque te transformou. Sim. Te deixou mais bela. E a pérola, ela faz isso. Exato. Ela nos deixa preciosa, né? Como a Gé fala. Sim. A pérola nos deixa mais preciosas, mais belas. E você começa a valorizar isso, né? E eu tinha... pedi pra alguém orar pra mim. Imagina. Você tem sua vida, Paty. Você tem seu quarto nem. Como vou te pedir oração? E aí Jesus vem e fala, você precisa do outro. E aí ele me transformou... Não te coloquei no corpo à toa, né? E aí, hoje, quando eu vou falar com mulheres, eu tenho uma amiga que está passando pelo processo de câncer diferente, né? Inclusive, ela está no hospital, mas ela vai logo sair. Sábado eu estive com ela. E quando ela chora, eu choro com ela. Eu falo, pode chorar, amiga, chora sim. E ela falou assim, me ajuda a tomar banho? Nossa, que honra. Que honra pra mim. Eu falei, amiga. Ela falou, mas você tem uma mão tão levinha. Aí a Giovana fala assim, porque você nunca apanhou dela. E aí eu aprendi, Paty, porque eu tinha isso. Essa força que eu achava que eu tinha me tirava a beleza de ser mulher. Nossa, que forte. Dá pra fazer uma frase disso. Me tirava. Eu perdi. Eu tinha uma amiga... Essa força que você achava que você precisava ter o tempo todo. Sim. Porque o que tira a nossa identidade de mulher é justamente isso. A gente não se permitir. Exato. Não se permitir ser frágil. Não se permitir ser ajudada. Não se permitir chorar. Exato. E eu tinha isso. Isso era algo também que não era só dentro da minha alma. Isso era espiritual.
Porque eu tive uma pastora que ela orou por mim, repreendendo todo espírito, porque homem não chora, né? Então eu tinha isso, o diabo tinha lançado na minha mente. Você é muito forte, você é o homem da casa, você é isso, você é aquilo. E no meu primeiro casamento eu quis ser tudo isso. Entendeu? Esse é para outra pérola. Que Já tem produzido. Vamos marcar, vamos marcar. Então, Paty, eu tinha uma amiga que sempre falava pra mim, Gi, você é menina. Gi, você é menina. Imagina, não. Pegar a caixa, eu pego. Dirigir caminhão, eu dirijo. O que mais você quer que eu faça? O que o homem faz? Só que hoje eu entendi que eu posso fazer tudo que um homem faz. Com a delicadeza de uma mulher. Nossa. Eu preciso. O rapaz falou assim do meu serviço, falou, mas vocês não querem direito? Eu falei, primeiro que eu não tava lá, quando jogaram o sutiã, não sei pra onde. Eu tô com meu sutiã aqui. Não me convidaram. Eu falei, meu amigo, eu posso fazer. Eu posso descarregar e carregar um caminhão, mas no meu tempo. Mas antes eu queria ser igual, eu queria me igualar. E eu nem sou da turma do feminismo. Mas eu tinha isso que estava dentro do meu subconsciente. A gente faz muito isso, né? Principalmente quando a gente tem esse chamado por proteger, né? Os nossos pais. E você sempre teve isso muito forte com a sua mãe. Muito. Com a sua irmã também, né? De tomar frente, de resolver, de proteger. E aí a gente vai se perdendo nisso. Sim. E aí eu fui descobrindo em Deus, fui descobrindo assim, eu fui trabalhar com estética. Olha isso. O ano passado eu comecei a trabalhar com estética. E você acha mesmo que Deus ia me pôr trabalhar com estética à toa? Não. Então você tá ali fazendo cílios e contando o seu testemunho, encontro mulheres. E hoje algumas pessoas falam, fulano descobriu que tá com câncer. Você pode falar com ela? Nossa. Né? Você virou uma referência de alguém que superou. Sim. De alguém que venceu. Exato. Porque quando eu tava no meio do processo, teve aquele dia eu acho que o diabo levantou, ele falou assim, hoje eu vou perturbar a Gisele. Ele faz isso. E aí um enviado lá do... Direto? Direto. Me mandou uma mensagem no Face, lá no Messenger, assim, por que você tá assim? Porque eu postava minhas fotos careca, eu falava, toda semana eu falava sobre... Ele me perguntou, por que você tá assim? Antes de eu responder, ele pôs, a minha prima ficou assim e morreu. Falei, Satanás. Só que você não sabe com quem você tá mexendo, né? Você tá mexendo com a filha de Deus. Amém. Eu falei, então, quantas pessoas você conhece que morreram com cabelo? Morre muito mais gente com cabelo que isso aí. Então, por que eu vou me afetar? Porque tá falando que a prima dele ficou careca e morreu? A gente precisa estar blindada, né? Porque Sim. Satanás, ele vai querer nos abater. Olha que interessante, eu perdi um bebê em novembro, né? E agora eu tô grávida de novo. E sábado foi uma pessoa na minha casa, um convidado de um dos meus irmãos. E o rapaz, ele... Enfim... Tava lá conversando com a gente, e aí, do nada, ele virou pra mim e falou assim, eu vou falar uma coisa que vai mexer com você. Sabia que um dia eu tava tocando no... Ai, como que chama? Onde ele tava tocando, Jéssica? Me ajudei. No metrô. Tava tocando no metrô e apareceu uma moça chorando, porque ela tava grávida, igual você, o neném morreu na barriga dela. Na hora, eu falei, o Espírito Santo falou assim, Satanás, na boca dele. Falei, nem disfarçou. Tá repreendido em nome de Jesus. Por quê? Satanás, ele quer jogar a setinha pra deixar a gente com medo, pra falar assim, não, você não vai conseguir, né? Então, ele faz isso mesmo, ele é sujo demais. Sim, e a gente... Porque, assim, após esse processo, eu todo ano faço check-up. E é aquele frio na barriga. Senhor. Aí eu comecei a não querer a ficar mal com isso. Eu falei, não, Deus, eu tô mal, eu tô com medo, eu tô triste. Quando esse remédio que eu tomo, eu vou tomar até 46 anos. Eu entrei na menopausa. Ele mexe com o meu humor. Ele mexe com tudo. Eu engordei 20 quilos. Até o meu médico brinca. Eu falo assim, eu tô viva. Mas eu tô viva gorda. Eu não quero estar viva gorda. Eu quero estar viva magra. Vai atrás de uma bariátrica. Ele fala pra mim, nossa, você só fala disso. Seja feliz gorda mesmo. Eu não quero ser feliz gorda. Né? A gente brinca muito. Mas eu
Hoje eu consigo aceitar isso. Porque é super humano eu ter medo. Não é um medo de falta de fé. Uhum. Não é um medo que te paralisa, Sim, né? é só medo, porque você pega, você repete, faz mamografia. O pessoal lá do ultrassom, eu brinco, eu começo aqui, e daqui para baixo eu faço ultrassom, mamografia, raio-x de tudo. E eu tenho um exame que eu faço que chama cintilografia, ele varre o meu corpo todinho. Então, todo ano eu tenho que fazer esses exames. Enquanto o médico não pega, não olha, e fala assim, tá tudo bem. Só daqui 1 ano. Daí, daqui 1 ano eu vou de novo. Só que quando eu comecei a aceitar que faz parte. Não tem o que fazer, mas você entendeu? Isso faz... esse remédio que eu tomo, o tamoxifeno, eu queria parar. Eu queria. É horrível, eu não quero tomar ele. Só que aí a minha irmã ainda falou pra mim, falou assim, você vai correr o risco? E faz parte do processo. Por mais que doa, Sim. tem mais pérola para ser produzida aí. Porque Bastante. toda vez que a gente tem que fazer algo que nos tira da zona de conforto, é mais uma pérola sendo produzida. Exato. Então, eu sei que dói, Gi, eu sei, mas tudo isso que você passou é uma lição de vida para todas nós. Inclusive para entendermos o valor daquilo que Deus tem nos dado, o valor do hoje. Sim. A gente fica pensando tanto no amanhã, mas o amanhã, na verdade, ele não existe. Não. A gente precisa viver o hoje e esquecer o ontem. Sim. Que também muita gente fica amarrado no ontem, esquece o verdade. ontem, vive o hoje. E essa fé, essa gratidão, ela contagia a gente. E é uma coisa que contagia de longe. Que bom. Você saiba disso. Que bom. E que Deus possa continuar usando a sua vida de verdade, para que Amém. você continue impactando outras mulheres. Eu sei que você ainda vai ajudar muitas mulheres. Amém. Já vejo você dando palestra, escrevendo um livro, porque Glória a Deus. essa parte do segurar a bronca, do não viver a dor, Sim. né? Não viver o processo, de segurar isso. Quantas mulheres não passam por isso? Quantas pessoas não acabam adoecendo depois do câncer? Sim. Né? Justamente por ter guardado e segurado. Então, assim, deixa Deus te usar. Amém. Transborda na vida das pessoas, porque as pessoas estão sedentas, precisando, e o Senhor tem nos chamado para isso. Verdade. É o fim dos tempos. Sim. Então, nós precisamos brilhar, né? Com certeza. E, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Paty. Obrigada, sim. Obrigada, Jesus, por ter nos feito nos encontrar de novo. Sim, E sim. compartilharmos de pérolas, né? Como você disse, não é só a sua, Não. né? E eu louvo a Deus, porque... E eu falo sempre para Jesus. Eu tenho uma foto que eu tô olhando para minha cicatriz, né? Valeu a pena. Valeu a pena porque me transformou. Valeu a pena porque transforma e dá força para outras pessoas. Todos os dias que você abre a sua boca, está transformando alguém. E a gente continua na caminhada. Eu quero realmente ter um colar de pérolas. Por mais difícil que seja. Não, Angélica, mas você é doida. Nós nascemos para isso. Nós nascemos para ter um colar. Um colar. Não adianta né? ter uma só, você não fica bonita. Exato. Tem que ter na orelha, tem que ter aqui, Tem na anel, pulseira, e tudo. vamos, né? Por quê? Porque Jesus, as mulheres, elas precisam entender, e os homens também, porque, infelizmente, 60% dos homens abandonam as mulheres em processo de quimioterapia. Isso é estatística. Meu Deus. Tá. Não tinha noção que era tão alto. 60%. Os homens precisam entender que todo mundo está sujeito. O casal, ele é suporte. Um precisa do outro, né? A mulher, ela precisa também entender que ela pode ser cuidada. E que né? tudo bem, né? E tá tudo bem. Que delícia. Né? Hoje eu sou solteira, né? E tem dias que eu falo assim, Jesus... não lamento estar solteira, mas eu Sim. falo, Jesus, me abraça. Hoje eu preciso de um abraço. Quero ser cuidada também. Hoje eu quero ser cuidada. Tu és o meu marido, tu és o meu amigo, tu és o meu pai, tu és o meu suporte, né? E eu me permito. Hoje choro na frente das meninas, choro na igreja. E Ai, eu agradeço por poder contar um pouquinho da minha história. está né? liberta. Graças a Deus. Muito obrigada, viu? Mesmo. Eu que agradeço, Fica Paty. com Deus. Deus Eu abençoe. acho que você vai voltar ainda para contar outras pérolas. Tem muita para Bom, contar. será um prazer. E vocês, muito obrigada aqui mais uma vez.
terem assistido, terem se alimentado dessa palavra tão poderosa. E eu espero vocês a semana que vem com mais A Pérola que Você Produziu. Fiquem com Deus.